Boa tarde, galerinha da evangelização do Centro Espírita André Luiz. Estamos aqui novamente. Eu estou acompanhada hoje com a tia Milene. Vamos trazer uma mensagem para vocês. Esperamos que estejam todos bem. Todos que estão nos assistindo, né? Os pais, os irmãos, os amiguinhos, todos aqueles que nos acompanham pelo Face da Casa Espírita André Luiz. Então, nesta tarde de sábado, nós devemos trazer uma mensagem. Mas, primeiramente, nós vamos fazer a nossa prece. Nós temos que fazer sempre uma prece, como é de costume nas nossas aulas de evangelização, para nos harmonizarmos e entrar em sintonia com Deus, né? Com Jesus, com o anjo da guarda. Então, nós vamos nesse momento, nós vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, pedindo a proteção, o amparo para a nossa aula de hoje. Que possamos aqui, através da mensagem de Jesus, nos esclarecer um pouquinho mais e repartir com todos aqueles que estão junto de nós. Certo, Senhor, do teu amparo, nós te agradecemos mais uma vez e vamos dar início à nossa aula de hoje. Que assim seja. Então, hoje nós vamos trazer uma mensagem que vai nos falar sobre perseverança. É a história do peixinho vermelho, que a tia Milene vai contar para vocês. Mas antes disso, né, nós vamos saber um pouquinho. Por que é uma história de perseverança? O que esse peixinho quis mostrar para os seus amiguinhos? Então, ela vai nos falar o quê? Que além da perseverança, nós temos que ter fé. Nós temos que ter otimismo, né? Isso tudo vai nos conduzir àquilo que a gente quer, às nossas vitórias, às nossas conquistas, né? Então, essa determinação, essa perseverança, essa fé que o peixinho vermelho teve, é uma bênção que nós também temos e que nós devemos procurar. E nós temos que procurar isso e alcançar todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. E para isso, para nós estarmos protegidos, né, sentindo a proteção de Deus e sempre no caminho do bem, procurando sempre o caminho do bem. O que a nossa aula de evangelização traz? Nos ensinar que Jesus é nosso amigo, mestre, né? E que nos ensina sempre o melhor. Nós sermos pessoas do bem e procurarmos fazer o melhor. Então, para que isso aconteça, esse peixinho, ele persistiu. Ele teve persistência naquilo que ele queria, né? Ele queria alcançar o objetivo e alcançou. E isso acontece conosco, né? Na nossa vida. E nós estando sempre no caminho do bem, nós vamos conseguir. Visando o quê? Visando as nossas conquistas, né? Não esquecendo sempre dos nossos irmãos que estão caminhando conosco, não querendo passar a perna em ninguém, isso é muito importante, né? Nós devemos conquistar as coisas, mas não passando por cima dos outros. Nós temos que ter consciência disso também. Então, essa perseverança, esta paciência, essa confiança em Deus, o amor que nós depositamos nas coisas, com tolerância e com a fé, vai fazer com que nós conquistamos o que nós almejamos. E acreditar sempre que nós temos o amparo, né? O amparo de Deus e de Jesus na nossa caminhada. Sabendo sempre que eles estão junto de nós e nos guiando sempre para o caminho do bem. Então, para que nós possamos superar os obstáculos que chegam até nós, na nossa caminhada. E todas essas dificuldades, nós temos que sair mais fortes, nós temos que ser perseverantes, né? Dia a dia, conquistando o que nós queremos, com fé, com esperança,
sabendo sempre que nós somos amparados e guiados. E essas conquistas, elas podem ser, né, na família, junto com a família, pode ser conquistas na escola que nós queremos, aonde nós estivermos, o objetivo que nós tivermos, esperando sempre, né, nos melhorar, nos superar a cada dia, dando um pouquinho a cada dia de nós, acreditando sempre na gente, né, no nosso potencial, tendo perseverança na caminhada, não desistindo, caindo, levantando e seguindo em frente, exercitando a nossa fé em Deus e Jesus, não tendo medo de caminhar sempre no bem e prosseguir no bem, mesmo diante das dificuldades, ter sempre disciplina, determinação, coragem para seguir a nossa caminhada. Tem que ter sempre força de vontade, saber que nós vamos conquistar, pensar positivo, fé sempre, para vencer todos os obstáculos que chegarem até nós. Então, nós vamos saber como é que é essa história do peixinho vermelho. Nós tivemos hoje a colaboração da nossa amiga e também futura, né, evangelizadora, que vai nos se juntar até nós, junto de nós, da Catiúcia. Ela fez esse cenário para nós representar a nossa história. E ficou bem legal, vocês vão ver. Eu vou passar para a tia Milene para ela contar a história para vocês. Que começa assim. Tudo bem, crianças? Então tá. Então, o nome da história é O Peixinho Vermelho, como a tia Ana já havia dito. Então, era uma vez um peixinho vermelho que vivia em um lago que ficava num jardim. A água daquele lago entrava por um canal de pedras, onde todos os dias o nosso amiguinho ia tomar o seu banho. Muitos outros peixinhos viviam ali. Haveria uma votação no lago para escolher o novo rei. Todos os outros peixes queriam que o novo rei fosse o rei Bagre, pois ele havia prometido comida e preguiça, que essa era a boa vida. Era só comer e ficar lá, sem fazer nada. Mas o peixinho vermelho, ele não concordava com aquilo. Então, ele não votou no Bagre. E ele passou a ser desprezado pelos outros peixes, porque os outros peixes eram preguiçosos, eles não queriam fazer o esforço e a perseverança, como a tia Ana falou anteriormente. Eu tenho fome, dizia o peixinho. Tenho frio, ele gemia lá no cantinho. E ele ficou sozinho, desprezado, e pediu ajuda a Deus. Então ele dormiu e sonhou. E no sonho, veio um peixe estrela ajudá-lo e disse: paciência, meu amigo. Se os outros irmãos peixinhos estão voltados para a gula e preguiça, é tempo de você começar a estudar e buscar uma vida nova. Existe uma outra vida além desta. Existe o peixinho, aquele peixinho que veio no sonho dele falou. Sim, estude, faça esforços e você verá. Daquele dia em diante, o peixinho vermelho passou a estudar. E um dia descobriu uma grade de ferro no fundo do lago. Para que será que serve essa grade? O peixinho vermelho pensou. E ficou observando que a água escorria por aquela grade. E pensou, vou tentar passar por ela. E com muito sacrifício, ele conseguiu passar. Agora vamos virar. Meu Deus, ele disse, que lugar lindo! Com muitas árvores, muitas flores, outros animais e pessoas caminhando lá naquele lugar. Será que eu estou sonhando? Ele pensou. Os outros peixinhos vieram ao seu encontro, dando a ele as boas-vindas.
perguntou. No mundo da esperança, disse a dona Peixe. Por muito tempo pensei que o lago onde eu nasci era o único lugar que existia. Aquele é o lago da fantasia. Como assim? Como assim? Perguntou o peixinho vermelho. Lá se reúnem os peixes preguiçosos, gulosos, os que não conhecem a verdadeira vida, não fazem os esforços necessários para se melhorar. Nossa, eu vou conhecer outros mundos, ele disse. Sim, mas lembre-se, peixinho vermelho, que além de estudar, você deve aprender a ajudar os outros, a ser útil. E lá se foi o peixinho vermelho, procurando, admirado, passeando pelas águas daquele rio. E foi assim que o rio levou ele para o mar. E ele disse, nossa, aqui é ainda maior. E curioso, ele se aproximou de uma baleia. E, zupt, a baleia engoliu ele. Meu Deus do céu. O peixinho vermelho começou novamente a orar, pediu ajuda para Deus. E agora, o que vai acontecer? Só que a oração dele foi ouvida, porque ele teve fé. E aí a baleia começou a tossir e, puf, espirrou o peixinho vermelho para fora dela. O peixinho vermelho, muito estudioso, ele foi conhecer um peixe professor, que perguntou, da onde você veio? De um lago. Nossa, um lago é um lugar muito perigoso, disse o professor. Por quê? Quis saber o peixinho vermelho. Quando surge a época em que não chove, as águas dos pequenos lagos se evaporam, falou o peixe professor. Então, meus amigos lá do lago estão correndo perigo? Sim, disse o peixe professor. Preciso voltar lá para avisá-los. Essa é uma ação nobre e generosa, disse o peixe professor. Então, o peixinho vermelho voltou lá naquele lago lá, onde ele nasceu. E foi lá para tentar avisar os amiguinhos dele, né, daquilo que ele tinha descoberto, que a água poderia evaporar, que eles poderiam vir a desencarnar. Só que ninguém quis ouvir o peixinho vermelho. Disseram, dá fora daqui, vai cuidar da sua vida. Todos riram dele, seu mentiroso, você é um mentiroso. E o peixinho vermelho foi expulso. Nem deixaram ele se explicar. Triste, ele foi falar com o peixe professor novamente. Eles precisam de tempo, disse o peixe professor. Estão acomodados pela indisciplina, pela preguiça, pela teimosia. Os anos passaram. Veio um período de poucas chuvas e o lago onde o peixinho vermelho nasceu secou. Os peixes ficaram desesperados e lembraram-se que o peixinho vermelho tentou alertá-los. E com muito sofrimento, esforço, alguns deles conseguiram atravessar aquela grade lá. Só que tinha que fazer muito sacrifício e eles não estavam dispostos a fazer sacrifícios para atravessar a grade. E aí, os que conseguiram, né, caíram lá no grande rio também, que nem o peixinho vermelho caiu. Agradecidos, os que conseguiram sair e decididos que daquele dia em diante iriam deixar de viver uma vida de acomodação e passariam a estudar e procurar serem melhores, terem mais fé, mais perseverança, mais boa vontade e deixar a preguiça de lado. Viu só? Então, que linda mensagem, né? Que linda historinha do peixinho vermelho. Ela nos conta primeiramente que nós estamos, né, acomodados, no escuro, esperando as coisas acontecerem. Sem fazer esforço, né, tia Ana? Sim, sem fazer esforço, sem ter perspectivas, né, esperança e principalmente fé, né? Então, quando o peixinho vermelho se deu conta, né, que ele poderia mudar aquela situação, ele foi em busca de novas conquistas. E quis
que os outros acompanhassem. Mas só que os outros muito preguiçosos, né, acomodados, como disse a tia Milene, não quiseram acompanhar. E aí ficaram ali, na inércia. E o peixinho vermelho conseguiu o que queria. Foi para um lugar bem mais bonito, bem mais lindo. E aí teve ajuda, né, teve a fé. Encontrou amigos, encontrou amigos novos, se renovou e aí quis voltar para buscar os seus amiguinhos, quis ajudar os outros. E aí não foi bem recebido, não quiseram a ajuda dele. Mas ele fez a sua parte, né? Ele tentou ajudar. Mas todos nós temos as nossas vontades próprias. Nós podemos querer ser ajudados, mas e como nós podemos querer ficar parados, né, tia Milene? Então, essa história nos traz essa reflexão de que nós temos que ser perseverantes, né, que nós temos que ter fé, que não podemos desistir, que nós tem que estar sempre à procura de melhorar, de nos renovar, ter coragem, força, né, determinação. Essa é a moral da história que nós trouxemos para você hoje, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado, né? E sejamos cada dia melhores, mais perseverantes nas nossas conquistas, em tudo aquilo que a gente quer para a nossa vida e para aqueles que caminham junto de nós, tá bom? Vou passar para a tia Milene para fazer a prece final. Então tá, meus queridos. Então, vamos fechando os nossos olhinhos, procurando nos harmonizarmos, sintonizarmos com os nossos anjos guardiões, com Jesus, com Deus. Procurando compreender a mensagem dessa historinha, né? Para que a gente possa, à medida que nós vamos nos melhorando, que nós vamos procurando também auxiliar os nossos irmãos. E aprendendo a ouvir aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento que a gente, não sermos preguiçosos, deixando essa acomodação um pouquinho de lado. Então, que a mensagem da tarde possa servir para a nossa reflexão, para a nossa renovação e até o próximo sábado. Que assim seja. Que assim seja. Um ótimo final de semana para vocês. Até Tchau, a próxima. tchau. Beijo no coração.